É, Olá, meu nome é Daniel. Eu venho trazer o Evangelho da Graça, o Evangelho que é em simplicidade de palavras, mediante somente a fé. Eu hoje estava vindo da reunião dos irmãos, né? Nós nos reunimos ao nome do Senhor Jesus para partir o pão, né? Hoje é domingo. E na volta me encontrei com dois amigos de infância, um até parente meu. E eles, me mandaram para ir, eu fui até eles, começamos a conversar. Aí já entrou o assunto, né? Porque para muitos Daniel ficou louco, maluco. E assim, é triste ver que a, a salvação por graça, para alguns, possa vir a parecer ser loucura. É, dos rapazes que estavam lá, mas ficou mais assim, não estou falando que a sua fé e tal, só não deve ser ensinado desse jeito, porque é uma pessoa nova de convertido, e eu já ouvi isso várias vezes, que a pessoa nova de convertido vai atrapalhar a fé dela, que ela vai crer que pode andar de qualquer maneira, e aí ela vai se perder. Bom, então eu tenho que pegar a mentira, então. Não é isso. O que acontece? O que está escrito na palavra de Deus é que a salvação é por graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Que a graça não nos deixa permanecer no pecado. De sorte que Jesus Cristo morreu por nós, ele é a nossa expiação no sangue dele, para nossa limpeza dos nossos pecados. Não temos mais pecados agora, mas podemos sim cair em laço do inimigo, em fraqueza da carne e pecarmos. Sim, assim como eu já caí, dou graças a Deus por ele ter me levantado, porque não sou eu que me levanto. Quem cai sou eu, mas quem me levanta é Deus. Quem erra sou eu, quem acerta é Deus. Se eu fizer alguma coisa de certo, vem do Senhor. Se eu fizer alguma coisa de errado, vem de mim, da minha carne. Então, quando nós entendemos que a salvação é unicamente, exclusivamente por graça, nós realmente respiramos aliviados. Nós fazemos para Cristo para manter a salvação. Tá certo isso? Não, nós fazemos para Cristo porque Ele já nos deu a salvação. A salvação é favor imerecido. Se eu tenho que fazer para manter a minha salvação, já é mérito. Então não faço para mim poder me manter salvo. Eu faço porque Cristo morreu por mim. O amor que ele teve por mim, que é muito maior do que o meu, me constrange. E se tem algum amor verdadeiro em mim, é de Cristo. Cristo derramou o seu amor no meu coração. A partir do momento que eu passei a crer nele como meu único e suficiente Salvador, e quem me fez crer nele foi o próprio Pai, pois serão todos ensinados pelo Pai. Quando se perde a certeza da salvação? É porque nunca teve a salvação. Aí eu posso perder? Você não pode perder o que você nunca teve. Entende? Você nunca teve a salvação, você não perdeu a salvação. Muitas vezes é muito indagado, não, tenho certeza da minha salvação, mas se eu fizer isso, aquilo, não, se eu cometer o pecado, se eu assassinar alguém, se sempre bom, tentam colocar alguma coisa no sacrifício de Cristo, incluir como os falsos irmãos já tinham se introduzido no Evangelho, lá em Atos 15, os irmãos Paulo e Barnabé foi ter na assembleia lá em Jerusalém para falar com os outros irmãos sobre os falsos irmãos que estavam introduzindo má doutrina, né? Que eles falam que tinham que se circuncidar, senão poderia ser salvo, falam que tinha que guardar o rito mosaico, senão poderiam ser salvos,
sempre acrescentando algo à obra de Deus. E isso é triste. E os irmãos falam lá, nós cremos que somos salvos pela fé igual a eles, igual quem a nós, gentis. Ou seja, a salvação é por fé, fé em Jesus Cristo, é graça, favor merecido. E essa fé não é nossa, é Deus que nos dá. E quando você fala que você pode perder a salvação, você está falando que Deus ele te escolheu mal. Não, Deus escolheu você sendo pecador mesmo. Deus sabia que você ia errar, que você ia pecar, que você ia vacilar. Deus sabe tudo, Ele é onipotente, onisciente. Entenda isso. Se Deus quis te dar salvação, porque Ele quis compadecer-me de quem eu quiser compadecer. Assim fala em Romanos 9, quando a gente entende que não é por querer, não é por correr atrás, como também tem em Romanos 9, nós sabemos que é de quem Deus usa de misericórdia, de quem Deus se compadece. Eu, em mim mesmo, não consigo fazer nada, nada. A minha carne, que o tempo todo está em pecado, eu tento sacrificar a minha carne. Eu tento não fazer as coisas que a minha carne quer fazer, pelo amor de Jesus Cristo, teve por mim. O amor dele me constrange. Eu vir a fazer as coisas da carne. As coisas da carne já não é bom para mim. É nojento querer fazer a vontade da carne. Eu clamo a Deus para me dar força, para Ele me conduzir. Porque se eu for me conduzir mesmo eu caio. Certamente, se eu pegar e falar, eu tenho que fazer isso, aquilo, para mim poder me manter, eu estou perdido. Eu já pode me jogar dentro da fogueira, acabou, dentro do lago de fogo. Não tenho o que eu fazer, eu não posso fazer nada para me salvar. Eu não consigo fazer nada para me manter salvo. Apenas creio no Senhor Jesus, meu Salvador. E que Jesus fala que não há ninguém é capaz de tirar uma ovelha da mão do Pai. Ninguém. Aí geralmente a pessoa fala, não, mas por vontade própria a ovelha pode sair. Deus comprou, entenda, Deus comprou essa ovelha com um preço muito caro, foi para Deus. Para nós é por graça, mas Deus pagou preço muito caro. Ele pagou a vida do seu filho. O sangue do seu filho foi o preço dessas ovelhas. Entenda o seguinte, a ovelha é de Deus. Se ela fugir 20 vezes, ele vai 20 vezes atrás delas. Elas não podem fugir, porque elas são ovelhas. Têm um dono, elas têm um pastor, e ele vai atrás e vai buscar. E se ele fala assim, essa ovelha está me dando dor de cabeça demais, ele faz o quê? Ele mata a ovelha e faz um churrasco. Você sabe que foi? A ovelha é dele. Ele comprou a ovelha, é dele. Jamais a ovelha vai se perder para sempre. Não. A ovelha sempre vai acabar na mão do dono. Quem é o dono? É Jesus Cristo. É o pastor, mas Deus é o dono do rebanho. Ele é o dono. Entenda, você não tem para onde fugir. Se você crê em Jesus Cristo como seu Salvador e professa ter salvação, você está errado se você falar, mas está escrito que não entrarão tais assim, assim, assado, nem ladrão, nem... Assim, também está mentiroso, berrão, várias coisas. E mais fala, tais fostes algum de vós, mas foste lavado, mas fosse comprado. Cristo morreu por você. Só crê nisso. Assim, é triste ver que as pessoas, na verdade, elas querem falar, não, eu não estou falando que se eu não fizer alguma coisa, é mérito para mim, não. Mas se eu andar errado, eu perco minha salvação. Então, se você dá certo, você não perde. Então, glória para você também, que se manteve salvo. Observa, você está falando que só Cristo, não sei. É você que não está acreditando em Jesus. Creia em Jesus, acredita nele.
Ele é aquele que salva, Jesus Cristo. Tenha fé, deposite sua fé naquele que salva, o ímpio. A vontade de Deus é salvar o quê? Pecadores. Entenda, se você crê em Jesus Cristo, você não entra em juízo. A palavra de Deus fala, você tem autoridade para chegar. Não, eu não vou entrar em juízo, porque Deus falou e eu acredito. Observa, quando você crê que Deus pode até dos mortos ressuscitar a vida para cumprir sua promessa, assim foi a fé de Abraão. Ele iria tirar a vida de Isaac, mas ele pensou o quê? Que Deus poderia, mesmo dos mortos, trazer Isaac de volta à vida. E qual foi a promessa que Deus fez para Isaac? Para Jacó? Não, para Abraão. Desculpa. Para Abraão, que em Isaac seria chamada sua descendência. Ou seja, como o garoto ainda, ele era garoto, morto, poderia ser feita a descendência de Abraão. Um filho fora de época, ele já tinha quase 100 anos. Sara também já tinha idade muito avançada. Quer dizer, ele creu no Senhor, que poderia ressuscitar o seu filho dos mortos. Quando você fala que você pode perder a salvação, você está imputando que você tem porque você anda direito. Você está imputando que você tem porque você faz alguma coisa para Deus. Entenda, você não tem o que fazer para Deus, se não for só crer no sangue do Filho dele. Se você morrer em pecado e crendo em Jesus, se você é salvo, você vai chegar de mão abanando, vai chegar envergonhado no céu por não ter feito nada para o Pai, não ter produzido nada. Mas a salvação não perde. Ou Deus é mentiroso. Porque Deus mandou dizer o quê? Que quem crê no Filho dele não entra em condenação. É quem não crê. Entende? Todos que vão ao Filho foram ensinados pelo Pai. Você foi ensinado pelo Pai, você foi o Filho. Ou você está indo para o lugar errado. Ou seu Deus é fruto da sua mente. Você está querendo o que? As coisas da terra que você quer. Porque aí sim vai fazer sentido. Porque você está querendo adorar um Deus, mas não é o Deus que salva o mundo. Você está querendo adorar algo que vai te proporcionar as coisas terrenas, as coisas materiais. Não, eu estou falando com você ter fé em Deus, em o Pai de Jesus Cristo, que deu seu Filho por nós, para todo aquele que tem a vida eterna. Somente creia em Cristo. Somente creia. Sabe, é triste ver assim a cristandade, o caminho que ela tem tomado, assim, o tempo todo, em todo momento. Observa, as pessoas estão contestando Deus, igual chegaram e me fizeram perguntas. O que você acha? A pessoa que se diz salva, e aí ela pega, tá no tráfico, aí mata a gente, corta, pica a pessoa. Vem cá. Se eu não sei realmente o que está passando no coração da pessoa, eu não sei se ela crê em Cristo Jesus. De certo que uma pessoa que crê em Jesus, de certo que ela pegar outra pessoa e começar a cortar ela, é meio esquisito. Então, para mim, ela só professava, só era da boca para fora. Porque um verdadeiro cristão, ele pode até matar alguém, tá no caminho errado e acontecer algo assim, mas em todo tempo ele vai cogitar em fazer ou não. Ele pode bater de frente com um outro armado e ele matar, porque se ele matar ele morre, e o sistema de defesa dele falar primeiro, mas nunca ele quis ali usufruir do poder tal. O cristão é sujeito a isso. Eu não estou falando que eu pode ser salvo você e viver como quer viver. Não. Simplesmente, o verdadeiro cristão, ele reconhece o senhorio de quem? De Cristo. Porque o Espírito Santo que está nele, se ele realmente crê
que está nele, traz ele à luz do arrependimento, à luz de que, calma aí, o meu Senhor, sendo Deus, veio a essa terra e morreu por mim, e eu vou sujar o nome dele? Eu estou certo de sujar o nome dele? Entenda isso, entenda isso. A salvação é só por graça. Somente, unicamente, exclusivamente por graça. Favor imerecido. Se você pode perder a salvação, você está chamando Jesus de mentiroso. Porque Jesus fala que ninguém pode arrebatar uma ovelha da mão do Pai. Ou uma ovelha pode se arrebatar sozinha. Jesus também fala, o apóstolo Paulo fala lá em Romanos 8, que nem o porvir, nem o presente, nem principados, nem potestades, ou coisa alguma, pode arrebatar uma ovelha pode arrebatar da mão do pode arrebatar alguém da mão do Pai. Entenda isso. Como tá chovendo aqui, tá meio calor, com frio, a minha boca tem dado um pouquinho de espasmo. Mas eu espero que vocês creiam somente em Cristo. Eu espero que vocês confiem em Jesus Cristo. É somente isso o Evangelho. E as demais coisas Deus acrescentará. Como vocês devem proceder, Deus acrescentará. Porque eu venho aqui não para pregar doutrina. Tem quem pregue doutrina, tem quem ensine doutrina, e aí sim é outra história. Mas eu estou aqui para pregar evangelho, é salvação. Entenda, antes de qualquer coisa, para você servir a Deus, você tem que ser salvo. Deus não quer um defunto fazendo obra para ele, que esse defunto não faz nada. Por mais que para você pareça que você está fazendo obra para Deus, se você não crê nele como seu Salvador e como ele que garante que você não perde, então você está morto. E se você está morto, ele não quer defuntos trabalhando para ele. Entenda, você é um defunto enquanto você não crê em Cristo Jesus como seu Salvador e receba a vida, e vida de verdade, a vida eterna. Fiquem com Deus, uma boa tarde e que Deus faça das trevas resplandecer a luz no coração de vocês. Amém.